Olá, alunos do sexto ano. Sejam bem-vindos para a nossa aula de História Antiga. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre as cidades de Esparta e de Atenas, analisando algumas características relacionadas à cidadania dessas duas polis gregas. Então, o nosso objetivo de hoje será analisar o conceito de cidadania na Grécia Antiga, compreender a participação política das mulheres na sociedade grega e compreender os motivos que levaram ao fim do regime de cidades-estado grego. Como essas cidades vão entrar em declínio aí, e o que promoveu, o que provocou esse enfraquecimento político e militar dessas cidades que acabou levando, né, à invasão de outros povos, ok? Então, vamos para essa aula de hoje. Está muito legal, o conteúdo foi muito bem elaborado, com muito carinho para vocês. Bem, pessoal, quando nós falamos em cidadão grego, em cidadania, o conceito de cidadania nas polis gregas, ele é um pouco restrito. Por quê? Porque poucas pessoas eram consideradas cidadãs. Então, não tinham direito à cidadania, por exemplo, as mulheres, os escravos, os ex-escravos e também os estrangeiros. Então, os cidadãos eram a minoria da população, com direitos políticos, jurídicos, civis, militares e religiosos. Beleza? Então, é um conceito restrito. Quando nós comparamos a cidadania nas polis gregas com o mundo contemporâneo, nós percebemos uma enorme diferença. Por quê? Porque os direitos que nós temos hoje de participação política de qualquer pessoa que nasce num determinado país, ela já nasce com os atributos de um cidadão, com os direitos. Antes mesmo de nascer, ela já tem alguns direitos, né? A pessoa, a mãe, quando está no estado de gestação, por exemplo, ela pode fazer uso do SUS, no nosso caso aqui, no caso do Brasil. Ou seja, fazer o pré-natal, e a criança já está usufruindo, antes mesmo de nascer, dos seus direitos políticos, ok? Então, no caso lá dos cidadãos gregos, é um conceito bem restrito e se refere a uma parcela muito pequena da sociedade grega, tanto no que diz respeito à cidade de Atenas, como na cidade de Esparta, ok? Então, quem tinha direito à cidadania nessa época, não é verdade? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Se as mulheres, escravos, ex-escravos, não tinham direito à participação política, quem é que tinha direito, afinal? Bem, no caso de Atenas, somente homens livres de pai e mãe pertencentes à polis e maiores de 18 anos. Isso significa, pessoal, que para que a pessoa se tornasse cidadã, o pai dela e a mãe deveriam ser livres e pertencentes à polis. Mas como a mãe não tem direito à cidadania, o pai deveria ser um cidadão dessa polis, um cidadão ateniense. E em 451 a.C., se tornou ainda mais difícil ser cidadão na cidade de Atenas. Por quê? Porque a partir de então, não era apenas necessário que o pai fosse cidadão, mas também que o avô fosse cidadão da polis. Então, se tornou ainda mais complicado, mais difícil se tornar cidadão em Atenas. Então, quando vocês estiverem discutindo, conversando com alguém sobre cidadania, o que é ser cidadão, qual a importância da cidadania, compreendam, pessoal, que essa palavra, esse conceito histórico, ele é diferente dependendo da sociedade, dependendo do período histórico que nós estamos estudando. É preciso, então, avaliar com muito cuidado, ok? Então, na cidade de Esparta, a pessoa se tornava cidadã ainda um pouco mais velha. A partir dos 18 anos, os jovens enfrentavam treinamento militar rigoroso. E entre os 20 e 30 anos, eles deveriam prestar serviços nos quartéis militares, prontos para entrar em combate. E só eram liberados a partir dos 30 anos de idade. Aí sim, eles conquistavam a cidadania. Somente com 60 anos é que eles estavam liberados de obrigações militares, ok? Então, mas isso não se aplica à maioria da sociedade, claro que não. Apenas espartanos, filhos de esparcíatas, não é? Aqueles que eram considerados cidadãos
da própria polis, ok? Bem, as mulheres, a sociedade grega, boa parte das sociedades antigas, pessoal, são sociedades de caráter patriarcal. Isso quer dizer que na maioria dessas sociedades, as mulheres elas têm poucos direitos políticos ou elas são distinguidas, não é, dos homens a partir das relações de gênero. Isso significa que elas eram consideradas inferiores aos homens. Professor, mas essas mulheres, elas não atuavam politicamente? Elas eram passivas? Os homens faziam o que queriam? É claro que não. Se elas não participassem dos meios institucionais, oficiais da política, é claro que elas criavam mecanismos para agir por outros caminhos, não é verdade? Então, elas não são vítimas da história, mas elas agiam, não é? Há muitos estudos aí mostrando como as mulheres atuavam politicamente, mas não pela via institucional, beleza? Até porque uma grande pergunta é: se as mulheres não representavam perigo algum, por que criar leis que não garantissem a cidadania a elas, não é verdade? Então, elas representavam algum tipo de ameaça, não é isso? Então, uma sociedade patriarcal, uma sociedade voltada ao patriarcalismo, ao poder masculino, não é isso? Então, as mulheres elas eram consideradas inferiores aos homens do ponto de vista político. E elas serviam ao pai, aos irmãos e ao marido. Isso do ponto de vista oficial. E realizavam diversas atividades. E só poderia sair de casa quando acompanhadas por um homem, não é? Da família. E no casamento, ela não tinha direito de escolher o marido. Tinha o dever de criar filhos, de preferência homens, fortes e saudáveis. Beleza? Então, olha só. Eu gostaria de retomar um assunto com vocês que é relacionado ao conceito de polis grega. Nós sabemos que polis grega são as cidades-estado gregas, que são cidades independentes. E elas eram independentes em muitos sentidos, até mesmo em função das barreiras naturais que cercavam essas cidades, impedindo que existisse um governo central. Porém, eu gostaria de destacar aqui para vocês dois espaços, duas partes que constituíam as polis gregas. A primeira é chamada de haste, que é a parte urbana, central e murada da cidade. Como nós podemos aqui observar nessa representação. Aqui é uma representação de uma polis grega. Bem, aqui nós temos o núcleo urbano. A parte urbana, cercada por muros, não é, por muralhas, ela é chamada de haste. E nela estão os donos de terras, os comerciantes, os artesãos e também os edifícios públicos, não é? Os ginásios, os teatros, as oficinas, os artesãos e a ágora, que era a praça central, onde os cidadãos se reuniam para discutir as principais questões políticas da época. Agora, pessoal, nós temos uma outra parte. Essa é a parte chamada de cora, que é a parte rural da polis, ou seja, corresponde a essa região para além do espaço urbano, onde viviam os agricultores, escravos, não é? Os pequenos proprietários de terra. Então é a parte rural, ok? Nessa parte rural também existiam templos religiosos e espaços para festa, ok? Então não se esqueçam, a polis ela é constituída de dois espaços, de duas partes, uma parte urbana e uma parte rural, ok? Beleza? Ótimo. Então, como chegou o fim da soberania das polis? Como é que as polis aí elas vão entrar em crise? Não é isso? Essa é uma pergunta muito importante. Mas o que gerou foi o enfraquecimento dessas cidades-estado foram as constantes guerras entre elas. E isso promoveu um enfraquecimento e favoreceu a invasão de povos estrangeiros, como, por exemplo, os macedônios, que habitavam o norte da Península Balcânica e que também falavam grego. Então,
diante desse enfraquecimento de constantes conflitos, em 338 a.C., os gregos, enfim, acabaram aceitando a liderança do Filipe II em uma aliança contra a Pérsia. E a partir daí, Filipe unificou o governo das polis, colocando fim na soberania, na autonomia que as cidades-estado possuíam. Ou seja, ele centralizou em um só governo um conjunto de cidades-estado. Assim, elas perderam a sua soberania, ok? Então, o filho dele, o Alexandre o Grande, muito conhecido aí, vocês já devem ter ouvido falar dele, assumiu o reino aos 20 anos de idade e ampliou o território macedônico, conquistando a Síria, a Fenícia, o Egito e o Império Persa, formando um poderoso império, o Império Greco-Macedônio. Ok? Pessoal, eu vou convidar vocês agora a abrirem as apostilas lá na página 285 para a gente aí fazer a nossa correção, a correção da nossa aí atividade, ok? Beleza? Bem, lá na página 285, pessoal, nós temos um exercício muito interessante que justamente retoma um conteúdo que nós já estudamos, que é o da civilização que deu origem à civilização grega, beleza? A civilização que é ancestral da civilização grega e que formou essa civilização. Então, lá na questão número 3, nós já vamos discutir essa questão aí juntos, ok? Beleza? Então, pessoal, lá na página 285, exercício 3, nós temos uma questão que diz assim: o que foi a civilização cretomicênica? Bem, pessoal, a civilização cretomicênica, ela foi formada, a gente pode colocar assim, ó, a civilização cretomicênica foi formada a partir do intercâmbio cultural entre minoicos. Então, quando vocês ouvirem a palavra minoicos, pessoal, não se desesperem, porque são os cretenses, aqueles que viviam na ilha de Creta, lá com a capital Knossos. Então, os minoicos e os aqueus, que fundaram Micenas. Então, são os micênicos. Ok? Então, do intercâmbio cultural entre esses povos é que surgiram a civilização cretomicênica. Ela é considerada a ancestral, ou aquela que deu origem, da civilização grega. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Ótimo. Então, essa seria aí uma possível resposta, né, pessoal? No item 4, questão número 4, nós temos aí uma pergunta que diz: sobre as cidades-estado gregas, marque um X na alternativa correta. Muito bem. Então, diz assim, ó, na Grécia Antiga, os territórios eram repletos de barreiras naturais, como ilhas, baías e montanhas, o que dificultava a organização de um governo central. Por isso, formaram-se várias cidades-estado que eram independentes. Pessoal, essa é uma questão, uma alternativa correta, não é isso? Porque foi em função dessas barreiras naturais, um dos motivos, né, que acabaram
influenciando aí na organização política das cidades-estado. Então, nós temos aí essas cidades com poder descentralizado e independentes. Grande parte disso foi em função das barreiras naturais. Portanto, pessoal, essa é uma alternativa correta, tá? Vocês vão marcar um X aí nessa alternativa, ok? Então, está correta. Na questão 5, na questão número 5, aí, vocês vão marcar aí, aqui a alternativa, primeira alternativa, tá? Vocês vão marcar um X nessa alternativa aqui, ok? Tá lá o X. Então, já na questão 5, pessoal, quais eram as principais formas de governo adotadas nas cidades-estado da Grécia Antiga? As principais formas de governo. Bem, esse foi o tema da nossa aula passada, vocês se lembram? Então, nós temos aí como formas de governo, nós temos a monarquia, né? Monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Foram essas as formas de governo que nós estudamos aí na aula passada, não é isso? Então, esse exercício aí é muito importante, conhecer as formas de governo que vigoraram aí, que existiram nas cidades-estado da Grécia Antiga. Bem, pessoal, no item 6 aí, no exercício de número 6, tem a seguinte questão. Diz assim, ó. Leia o texto abaixo e responda as questões. Aprendiam a ler e escrever apenas o necessário aos objetivos de se tornarem soldados, disciplinados e cidadãos submissos, concentrando-se no aprendizado militar. Conforme cresciam, suas provações aumentavam. Apenas aos 60 estaria liberado de suas obrigações para com o Estado e seu esquema de mobilização militar constante. Bem, o que o texto está dizendo aí para a gente? Ele está se referindo aí, pessoal, a uma sociedade militarizada, em que o aspecto militar ele era muito valorizado, mais do que o conhecimento da leitura e da escrita, não é? Então, a questão diz assim: aos habitantes de qual polis grega esse texto faz referência? Marque um X na resposta correta. Então, pessoal, essa polis aqui ao qual o texto se refere não pode ser outra a não ser a cidade de Esparta. Então, nós vamos marcar um X aqui, a cidade de Esparta no quadrinho. Muito simples, não é não? Vamos lá, vamos para o próximo item. Item B. Com base no texto e nos conteúdos do capítulo, explique como era a educação dos homens nessa polis, que é a polis de Esparta, não é isso? Então, vamos lá. A gente poderia, então, colocar que a educação dos homens era muito rígida, pessoal. Era muito rígida. Eles eram obrigados a prestar serviços, não é isso? Como está lá no texto? Prestar serviços militares entre 7 e 60 anos de idade. A educação, ela tinha uma função, não é? Que era o quê? A educação em Esparta tinha a função de formar soldados
disciplinados e cidadãos submissos. Não é isso? E também poderíamos colocar que o aprendizado de obediência tinha a função de formar homens fortes e obedientes. Não é isso? Submissos, né? Aqui tem submissos, ok? Aqui tem um pontinho. Então, é nesse sentido, pessoal, que nós temos aí. A educação dos homens era muito rígida. Eles eram obrigados a prestar serviços militares entre 7 e 60 anos de idade. Não é isso? E a educação em Esparta tinha a função de formar soldados disciplinados e cidadãos obedientes, submissos. O aprendizado de uma o aprendizado de obediência tinha a função de formar homens fortes e obedientes, não é isso? Ou homens fortes e submissos aí, ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero encontrar vocês na nossa próxima aula e nós iremos aí discutir um pouco mais sobre a civilização grega e também começar a discutir aí também sobre a formação da civilização romana também, ok? Um forte abraço, agradeço aí pela participação de vocês, permaneçam firmes aí nos estudos, que é a única forma de transformar a nossa nação em um povo mais justo, não é? E de sucesso. Muito obrigado e até a próxima.